Concílio Vaticano II destinado para o mal. Carta enviada por um consulente de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 5 de outubro de 2009, religião católica, escolaridade superior concluído, profissão administrador. Caro professor, paz e bem. Leio com atenção suas críticas ao Concílio Vaticano II e cada vez mais me convenço de que a Igreja Católica de hoje mais se assemelha ao que há de pior no protestantismo, que são as seitas pentecostais e neopentecostais. Principalmente o que vemos na TV Canção Nova, aquelas missas shows, celebradas pelos seus padres shows. Inclusive ontem eu vi uma faixa na rua anunciando a presença do padre Fábio de Mello. Aí pensei, deve ser na Igreja do Carmo, porque a faixa estava próxima da igreja. Mas não, era na Casa de Shows e Espetáculos dos Irmãos Maristas, que agora se chama Chevrolet Hall. O correto seria ver o padre na igreja, mas não, será numa casa de shows. Como pode isso? Mas não é sobre isso que eu estou escrevendo para o senhor. Eu nasci em 1980, portanto não conheci a Igreja Católica que meus pais chegaram a conhecer. Li inclusive os, aspas, missais romanos da minha avó, que trazem a liturgia antiga, a missa como era celebrada antes. Isto foi o máximo que conheci, porque aqui em BH nunca ouvi falar sobre celebração da missa em latim. Parece que Dom Valmor não autorizou, ou então nenhum padre quer celebrá-la. Se o senhor souber de uma igreja aqui que a celebre, por favor, me informe. Mas gostaria de perguntar o seguinte: quando o Papa João XXIII convocou o concílio, o senhor tinha uma expectativa diferente? Achava que o concílio seria uma coisa boa para a igreja? Ou sempre soube dos males que ele traria? Houve no concílio uma ala de bispos e cardeais que não aceitou as mudanças que eu sei, inclusive Dom Lefebvre. Eles queriam mudar os rumos do concílio ou encerrá-lo antes que o mal se instalasse. Poderia ter sido outro o desfecho do Vaticano II? Poderia ele ter definido o dogma da Virgem Maria, medianeira de todas as graças, por exemplo? Por que não aconteceu este dogma? Espero que o senhor me responda, mesmo eu sabendo que a história não volta atrás. Ainda que o senhor creia que o Papa Bento esteja promovendo uma revisão do concílio com a revogação de algumas decisões dele, o que, sinceramente, não percebo, ou então são os padres que ignoram. Respeitosamente. Muito prezado, salve Maria. Será um prazer responder a uma carta como a sua, tão bem escrita. Permita-me corrigir uma coisa que você disse. Não é a Igreja Católica que hoje se parece cada vez mais ao protestantismo. São os padres modernistas que dominaram o clero e que hoje montaram uma igreja nova, conciliar, inimiga da Igreja Católica. Esta continua existindo sob o Papa Bento XVI e fora dela não há salvação. Fui aluno dos maristas e fiquei chocado e dolorido pela sua informação de que os maristas de Belo Horizonte têm agora uma casa de shows. Que traição a Deus eles cometem. Que traição a seus votos e ao padre Champagnat, que fundou os maristas para ensinar o catecismo católico. E mais uma coisa lhe corrigir: o lugar próprio e conveniente para o padre Fábio de Mello nunca foi a igreja. Há pouco soube que ele foi dar um show numa escola de samba do Rio, do que deduzia a decadência das escolas de samba. A que ponto chegaram as escolas de samba? Convidar o padre Fábio de Mello a se exibir nelas. Passo a responder sua pergunta principal sobre o Concílio Vaticano II. Quando ele foi convocado por João XXIII, eu era ainda muito jovem e fazia pouco que me convertera. Nada sabia do modernismo e da história da igreja do século XX. Conhecia Dom Maier, Dom Sigot e conheci Dom Lefebvre, e posso lhe dizer que eles também pouco sabiam quem era João XXIII e o que podia fazer o concílio. Eles foram ao Vaticano II completamente despreparados para os debates. Só receberam uns pacotões enormes e numerosos dos esquemas do concílio, preparados por Roma, pouco tempo antes do início do concílio. Estava tudo em latim. E me lembro de Dom Maia, desacorçoado, lendo as numerosas pilhas de documentos que cobriam um grande espaço numa mesa bem grande, exclamar: e como ter tempo agora de estudar tudo isso? E no concílio, eles não entendiam a linguagem fenomenológica que era empregada, uma linguagem esotérica. Padre John Cobbler, teólogo fenomenologista, favorável ao concílio, escreveu que a missão atual dos teólogos consiste em explicar o que significa o que diz o Concílio Vaticano II. Logo me decepcionei com o concílio. Logo se percebeu o desastre.
se bem que não se via ainda que tamanho era o tsunami conciliar. O terremoto do Haiti é pequeno se comparado com o terremoto do Vaticano II. A mortandade das almas que o Vaticano II causou é imensamente maior do que mostram as fotos do Haiti, onde a catedral ruiu, mas o crucifixo continuou de pé. Igualzinho ao que aconteceu em Nagasaki, onde a catedral desmoronou e o crucifixo se manteve intacto. Vi as fotos. Como assisti à desintegração nuclear das ordens religiosas, dos conventos, das congregações, dos seminários e da vida católica, com aplauso da CNBB e dos padres modernistas, que logo tiraram a batina e se descamisaram. Logo puseram o calção de praia e arranjaram sogra. E até pior, conheço o caso de padres que blasfemam contra Nossa Senhora, dando aulas num seminário aqui perto da minha casa. Você me pergunta, poderia ter sido outro o desfecho do Vaticano II? Não, tudo estava minado, tudo estava carcomido, tudo estava empesteado pelo modernismo que se infiltrara nos seminários há décadas, desde a morte súbita e tão rápida e um tanto misteriosa de São Pio X. Sua pergunta seria, o terremoto do Haiti poderia ter sido evitado? Pior ainda, os horrores após o terremoto do Haiti poderiam ter sido evitados? Como evitar esses efeitos num país sem coleta de lixo, sem bombeiros, sem autoridade, sem disciplina, sem cultura? Mas com Constituição moderna e um Estado moderno, como evitar tal desastre num país que teve o Papa Doc como ditador e o padre Aristide da Teologia da Libertação? Como evitar o desastre do Vaticano II com os modernistas Congar, de Lubac e d'Angelou, nomeados cardeais, e o padre Rahner como principal teólogo conciliar? Rahner, que durante o concílio escrevia cartas de amor para sua amante? Indo a Belo Horizonte, darei uma palestra sobre a história do Vaticano nos anos anteriores ao Concílio Vaticano II, para que você conheça e compreenda o quão eu não conhecia e muitos bispos não compreendiam. Será um prazer fazê-lo conhecer e compreender, inclusive porque muitos bispos mineiros não atendem plenamente o moto próprio Summorum Pontificum de Bento XVI. Incorde Jesus Semper, Orlando Fedeli.